volta de Jesus e essa viagem panorâmica pelo livro de Apocalipse. Nós vamos falar um pouco mais propriedade sobre a volta de Jesus e falarmos um pouco sobre o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, para que a gente possa ter uma ideia, no mínimo uma ideia panorâmica sobre o livro. Amém, meus queridos? Eu tenho dito com muita frequência isso, vou repetir: a Bíblia, ela não precisa de defensores, ela não precisa, porque a Bíblia por si só, ela subsiste, mas a igreja precisa de defensores da fé, e Deus está levantando homens, levantando mulheres, com esse calibre, para defender a igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias e tempos difíceis, tempos de heresias e apostasia. Até mesmo os nossos púlpitos estão correndo risco por conta do tempo que nós estamos vivendo, predito por Jesus. Amém, querido? Então a ideia nossa não é só informar a igreja, mas é preparar a igreja para este grande dia, preparar a igreja para o que está por vir, e preparar a igreja para que ela esteja cada dia mais com seu coração fervendo, naquela expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Você pode dizer amém? Então agora vamos nos colocar de pé para ler a palavra. E nós vamos ler Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da vitória, o livro da consumação de todas as coisas, capítulo 1 e o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado, que significa bem-aventurado mesmo? Feliz. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? O tempo está próximo. Por quê? O tempo está próximo. Só as mulheres, por quê? O tempo está próximo. Só os homens, por quê? O tempo está próximo. Os obreiros, só os obreiros, por quê? O tempo está próximo. Toda a igreja, por quê? O tempo está próximo. Diga para o seu irmão: Jesus Cristo está voltando, hein? Tenha bondade, queridos, todos os seus lugares, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou sentindo Deus trabalhando, irmão. Deus está movendo o nosso coração. Eu acredito que até o final desse seminário a igreja estará cheia do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, irmão? Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar sobre a grande, mais esperada promessa de Jesus Cristo para a sua igreja. Você perdeu a chance de levantar as mãos e dar glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre a grande, maior promessa feita por Jesus Cristo ao seu povo e que a sua amada igreja está esperando. Diga: eu estou esperando. Se não está esperando, não fala. Diga: eu estou esperando. A volta do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês já no início. Diante de tudo que está acontecendo, vocês têm vontade de ficar aqui? Terremoto, gente morrendo. Gente, o planeta não deveria ser chamado planeta Terra, é o planeta da dor. Porque para onde você olha só tem dor, só tem lamento, tristeza, lágrimas. Não tem nada de bom nessa terra. E tudo que o homem faz se desfaz,
num soprar de vento, num agitar das ondas, um vulcão que se enfurece, e tudo que o homem fez foi por água abaixo. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Não faz sentido, queridos, estarmos na igreja se no nosso coração não houver essa expectativa da volta do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Não faz sentido estarmos aqui, não faz sentido. Não faz sentido virmos à igreja às terças-feiras. Faz, pastor? Não faz sentido. Não faz sentido fazermos nada em relação à igreja se no nosso coração não houver essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você sabia que a Bíblia Sagrada tem 1817 profecias? É Bíblia. Mas como é que você sabe, pastor? Vai estudar a Bíblia. 1817 profecias. Você sabia que 97% das profecias já se cumpriram? E agora eu vou falar algo para você dar glória a Deus. Só está faltando 3% de profecias para se cumprir. Olha agora, olha agora. E você sabe qual é a primeira profecia que está faltando se cumprir agora, na sequência? Vou repetir: de 1817 profecias, 97% já se cumpriu. Faltando apenas dos 3%, a primeira profecia a se cumprir agora é a volta do Senhor Jesus para a sua igreja. Glória. Está preocupado com esse mundo aqui, irmão? Está preocupado com essa terra aqui? Coloque os teus olhos em Jesus, porque Ele está voltando. Firma a tua vida. Põe a tua vida na rocha, porque Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Agora, tem muitas pessoas, e a gente está vivendo isso, como eu disse, que nem mesmo acreditam que Jesus Cristo vai voltar, muito menos que Jesus Cristo veio para a sua igreja. Então nós precisamos, em primeiro lugar, esclarecer algumas coisas. Obreiro, você sabia que a volta de Jesus Cristo se dará em 2 fases? É Bíblia. Mas eu não creio. Não é porque você não crê que não vai acontecer. Se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Se a Bíblia diz que Ele virá 2 vezes, é porque vai vir 2 vezes. Agora, se você não acredita, o problema é seu. Mas está escrito que Ele vai voltar. Está escrito que Ele virá para os seus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus Cristo fez uma promessa para os seus. Olha só que coisa magnífica, irmãos. Jesus fez uma promessa para os seus. As pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas têm dificuldade de entender que Jesus Cristo fez uma promessa para a sua igreja. Então vejamos, olha o que a Bíblia diz em João capítulo 14. Vai lá para o Evangelho de João, Bíblia na mão, deixa a Bíblia falar. Eu quero que alguém leia para mim o verso 3. Palavras de Jesus, hein? Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Voltarei para quem? Voltarei para quem? Para quem é que Jesus disse que Ele viria? Para quem é que Jesus Cristo disse que voltaria? Ele disse: eu vou voltar para vocês. Para quem é que Ele está falando? É para o mundo ou para os seus? Para quem é que Jesus fez uma promessa? Para o mundo ou para a sua igreja?
Diga para o seu irmão, Jesus Cristo vai voltar para te buscar. E tem mais, se você for para o verso 18, olha só que coisa linda no verso 18. Jesus diz mais: olha, eu não vos deixarei órfãos. Irmãos, você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse: olha, eu vou voltar para vocês, não se preocupem, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar largados, vocês não vão ficar à mercê desse mundo. O anticristo não vai pintar e bordar na vida de vocês. Não, eu vou buscar vocês, eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Você está compreendendo essa palavra? Levante as mãos. Agora olha o que Paulo fala. Existe na Bíblia duas epístolas escatológicas que andam de mãos dadas com o livro de Apocalipse. 1 e 2 Tessalonicenses. Olha o que Paulo escreve, o que Paulo diz aos irmãos da igreja de Tessalônica, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Olha o que Paulo está falando. Alguém pode ler, por gentileza? Nós temos falado aqui, deixa a Bíblia falar. O pregador não tem que falar nada. O pregador não tem que se preocupar em falar, senão o que está escrito. Alguém pode ler, por gentileza? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui, vamos devagarzinho. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está falando, não quero, irmãos, que vocês vivam a vida cristã sem entender, sem compreender, sem que vocês tenham noção da verdade. Ignorantes aqui é no sentido de não conhecer a verdade, no sentido de estarem distantes daquilo que a Bíblia declara. Continua. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pode continuar até o verso 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Depois nós o quê? Depois nós, os que ficarmos. Mas eu não creio, mas está escrito. Mas eu não aceito, mas está escrito. E quem disse isso aqui foi Jesus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: irmãos, até porque o objetivo dessa carta, irmãos, era orientar os irmãos, consolar os irmãos. Paulo escreve aos irmãos dizendo: queridos, eu quero trazer uma mensagem de Deus para vocês. Vocês estão tristes porque muitos irmãos, amigos, parentes estão partindo para a eternidade e vocês estão confusos em relação ao que vai acontecer, como será. Então escute o que eu vou dizer para vocês. Os nossos irmãos que partiram antes, os nossos amigos que partiram antes, haverá um dia, disse Paulo. Olha só o que Paulo diz: haverá um dia. Você crê nisso, irmão? Haverá um dia, era isso que Paulo está dizendo, que a trombeta vai soar. E eles ouvirão, primeiro eles ouvirão. O Espírito que está lá na eternidade vai ouvir o som da trombeta. E eles vão ressuscitar. E depois nós, irmão, não crê no que está escrito na Bíblia? Depois nós, disse Paulo, nós seremos arrebatados. E nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Não é na terra, é nos ares. O nosso encontro com o Senhor será nos ares. Paulo escreve essa epístola com o objetivo de consolar os irmãos. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra.
Que palavra? Um dia nós vamos nos reencontrar. Um dia nós vamos rever os nossos irmãos que partiram. Nós, os vivos, seremos arrebatados e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nessa palavra? Eu arrisco dizer, não vou fazer disso uma doutrina, mas está faltando somente 3% das profecias para se cumprir. E a próxima profecia é a volta de Jesus. Eu quero crer que nós estamos vivendo, se não a última geração, nós estamos mais próximos do que nós possamos imaginar, nossa razão imagina. Você pode dizer amém? Amém. Paulo então escreve falando que um dia nós vamos nos encontrar, que um dia os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, nós os vivos seremos arrebatados. E essa palavra arrebatados, olha só que coisa interessante, é palavra. Aí tem pessoas que dizem, não é assim, não é porque não estuda, não é porque não pesquisa, não é porque não lê, não é porque não entende. Essa palavra arpazo no grego significa tirar depressa, tirar com força, tirar com violência. Está aqui na apostila, para você poder estudar. A palavra arrebatados significa tirar depressa. Tirar depressa por quê? Tirar depressa, irmão, porque o pau vai cantar. Tirar depressa porque a tribulação virá. Tirar depressa porque vai vir juízo sobre a terra. Mas Deus vai tirar o seu povo desta terra. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você: está valendo a pena você servir a Deus. E eu quero dizer mais uma coisa: todas as vezes que Deus determinou juízo sobre a terra, Deus tirou o seu povo antes do juízo. Levante as suas mãos e dê glórias ao Senhor. Todas as vezes. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas todas as vezes que Deus manda juízo sobre a terra, pastor, Deus salva o seu povo, tira o seu povo. Como é que você não vai querer? Jesus Cristo fez uma promessa para o seu povo. E a Bíblia diz que Ele virá para nós, para a igreja. E nós nos encontraremos com o Senhor aonde? Aonde? Nos ares. Seu encontro especial, a igreja e o seu Senhor. Enquanto que a vinda do Senhor Jesus Cristo para o mundo, Apocalipse 1:7 diz a Bíblia que todo olho o verá. Zacarias capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus Cristo desce, põe os seus pés no Monte das Oliveiras, e então haverá uma grande guerra, uma peleja com todas as nações. Jesus Cristo vindo para o mundo. Isso não é promessa para a igreja? Isso não é promessa para a igreja. A promessa para a igreja é o arrebatamento, a paz, é sair desse mundo. A Bíblia não diz em nenhum texto da Bíblia que Deus chamou o seu povo para o juízo. Aliás, a Bíblia diz que Deus não predestinou a sua igreja para a ira futura. Mas nós estamos esperando o Senhor Jesus voltar. Essa é a nossa esperança. Ninguém aqui está se preparando para a grande tribulação. Onde já se viu, irmão? Ninguém aqui está se preparando para conhecer, para saber quem é a besta. Ninguém aqui está interessado em querer saber quem são as duas testemunhas, o que significa o anjo com o livrinho na mão, os 4 cavaleiros, as taças, as trombetas. Nós não estamos interessados nisso. Nós não estamos nos preparando para enfrentar a grande tribulação. Nós estamos nos preparando para receber a volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém?
Essa tem que ser a nossa preocupação. Nós até estudamos, mas eu não estou preocupado com isso. Hoje você pensa que quem são as duas testemunhas? Moisés, Elias, que são os dois representantes. Eu até acredito que sim, porque são os dois que fizeram grandes milagres no Antigo Testamento. Um fez descer fogo no céu, vai ter fogo na grande tribulação. Um determinou pragas e também vai acontecer pragas. Eu acredito, mas eu não estou interessado em conhecê-los, não. Eu não quero saber quem são. Eu não quero saber quem é o anticristo. Eu estou aguardando o meu Senhor Jesus Cristo. Você está orando porque você está esperando o Senhor Jesus Cristo. Você vem à igreja porque você está esperando o Senhor Jesus Cristo. Você vem à igreja servir ao Senhor porque você tem a esperança que Ele vai voltar. Glória a Deus. Amém, queridos? O arrebatamento, queridos, como eu falei, é o ato de tirar depressa. Isso está lá na página 2. Nós estamos falando sobre isso. O que é arrebatamento? Digo, arrebatamento é o ato de tirar com violência. Depressa. Diga para o seu irmão: Deus vai tirar você depressa. Deus vai tirar você depressa. Está muito fraco. Olha para o seu irmão, dá uma sacudida nele, senão, se você não dá o glória a Deus, eu vou sair de perto de você. Meu irmão, se você não der um sorriso, eu vou mudar de lugar. Se você não der um sorriso, eu vou sair daí. Quem está esperando a volta do Senhor Jesus? Diga amém. Agora sim. Quem está certo que Jesus Cristo vai voltar para a sua igreja, levante as suas mãos. Quem estaria disposto a levantar desse banco e levantar as mãos e dar glória ao Senhor? Levanta desse banco aí, irmão. Não faz sentido nenhum, irmão. Para que eu estou pregando, então? Para que eu estou pregando, irmão? Se eu não creio na volta de Jesus, eu estou aqui pregando porque eu acredito que Jesus Cristo vai voltar. Glórias ao Senhor. Aí tem pessoas que não estudam a Bíblia, eles dão uma lida na Bíblia, né? Eles dão uma lida e saem falando que a Bíblia não diz, saem falando que Jesus Cristo não diz. Lembra que eu falei para vocês, quando você for estudar a Bíblia, você tem que levar ao pé da letra os princípios exegéticos e princípios hermenêuticos. Estudar o texto, pesquisar o texto, olhar o texto que você está estudando com carinho, as palavras, olhar os textos imediatos, os remotos, procurar na Bíblia modelos, exemplos, tipos, levar em consideração a tipologia bíblica. Não, esse negócio de arrebatamento, isso não dá para entender. Mas é claro que não dá para entender. Você não consegue entender a Bíblia com a razão, meu irmão. Você não consegue entender os mistérios de Deus com a cabeça, com o coração. A Bíblia não diz que o justo vive pela razão. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Aleluia. É verdade, não é? Você vive pela razão ou pela fé? Você está aqui hoje pela razão ou pela fé? Você está orando pela razão ou pela fé? Você está aguardando Jesus pela razão ou pela fé? Quantos que acreditam que o céu existe? Pela razão ou pela fé? Tá bom, não tá? Tá gostoso. Por isso que Paulo diz: o justo viverá. Não existe vida espiritual sem fé, meu. Não existe vida espiritual sem fé. Tem gente que quer viver a vida espiritual com a razão. Paulo disse: não. O justo viverá. O justo viverá. Só sobre o justo viverá. Só os irmãos, o justo viverá. Só essas mulheres. Aliás, deixa eu dizer, que coisa linda essas mulheres tocando, rapaz. Olha, parabéns. Só as mulheres. O justo viverá pela fé. Jovens, o justo viverá pela fé. Vocês podem estudar à vontade, é bom estudar, é bom crescer, é bom conhecer, é bom ter sabedoria. Mas o justo não vai viver pelo que ele sabe, ele vai viver pela fé. Aleluia.
Quem aqui está aguardando a vinda de Jesus? Aguardando a vinda de Jesus pelo quê? Pela fé, meu irmão. Mas como? Porque você leu a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você lê a palavra, pesquisa a palavra, estuda a palavra entra no teu coração e você já crê. É a palavra. Então diz a Bíblia que nós seremos o quê? Nós seremos o quê? Nós seremos o quê? Nós seremos o quê? Eu digo para o seu irmão assim, irmão, tu quer ser arrebatado ou você quer ficar aqui na grande tribulação? Pode escolher, agora é a hora. Quer ser arrebatado ou quer ficar aqui? Quer ficar aí, irmão? Não quer ficar aí, não? Diz que o mundo é bom, não quer ficar aí, não? Quer ficar aqui, não, irmão? Não quer ver aqui esse mundo pegar fogo, não? Você não quer ver a coisa ficar estreita aqui, irmão? A Bíblia diz que vai vir os 4 cavaleiros. Irmão, pensa o terror. Está difícil viver? Tá. Quem está achando que está difícil? Levante as mãos. Então pensa depois. Aleluia. Irmão, se já está difícil agora, pensa depois. Aproveita, irmão, busca Deus, busca o Senhor, te enche do Espírito Santo. Te enche do Espírito Santo. Esteja preparado. Você quer ficar aqui ou quer se arrebatar? Se querem ser arrebatados, levante as duas mãos, quero ver. E é interessante que a Bíblia, ela é cheia de exemplos, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Primeiro, porque tem pessoas, pastor, que dizem, não, mas esse negócio de arrebatamento e tal, seremos arrebatados. Mas a Bíblia não tem exemplos de arrebatamento. Ah, não, é? Primeiro exemplo, Gênesis capítulo 5 e o verso 24, quando a Bíblia fala sobre Enoque, porque diz a Bíblia que Deus tomou Enoque para si. Uns dizem que Deus tomou Enoque, ele foi morrer em um determinado lugar, mas ninguém sabe, ninguém viu, acabou. A verdade é que Deus o tomou para si, subiu, desapareceu. Cadê o Enoque? Cadê o Enoque? Sumiu. Cadê o pastor Sandro? Sumiu. Aleluia. Enoque, diga Enoque. Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5. Verso 24. Bíblia aberta. Vamos lá, Bíblia aberta. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, livro dos começos, dos princípios, capítulo 5, verso 24. Olha o que a Bíblia diz. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Como é o teu nome, querido? Gabriel. Gabriel, nome de anjo, rapaz. Vai ter anjo mesmo ou é só o nome? Amém. Amém, gostei desse teu amém. Então escute o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Deus o tomou, correto? Sim ou não? Tomou por quê? Porque precisava de um conserto. Não, olha o texto. Tomou por quê? Estava com Deus. Tomou por quê? Estava com Deus. Tomou por quê, meu irmão? Estava com Deus. Tomou por quê, minha querida? Se você andar com Deus, Deus vai levar você. É promessa, meu irmão. Ah, eu não creio. O problema é teu. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Glória a Deus. Deus chega nesse mundo aí, vem para cá. Deus. Vem para cá que aqui é melhor. Vem para cá que aqui eu tenho melhor para você. Glória a Deus. Mas Deus, eu tenho que me despedir dos amigos. Que amigo o quê? Vamos embora. No dia seguinte, cadê Enoque? Deus o tomou. Cadê Enoque? Deus o tomou. Mas Deus tomou por quê? Porque ele andava com Deus. Deus o tomou por quê? Porque ele andava com Deus. Por que Deus levou? Porque ele andava com Deus. Por que ele foi embora? Porque ele andava com Deus. Por que Deus levou para ele? Porque ele andava com Deus. Deus vai levar você embora porque você anda com ele. Você adora o Senhor, você ora ao Senhor, você vive do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo exemplo, Elias.
2 Reis, capítulo 2 e verso 11, essa figura de Elias. Alguém pode ler, por gentileza, a Bíblia aberta? Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Daqui um outro exemplo. Arrebatamento existe ou não existe? Existe ou não existe arrebatamento? Está aqui. Aleluia. Primeiro Enoque que Deus toma, ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém mais viu. Segundo exemplo, a Bíblia diz que Deus tomou Elias, foi literalmente arrebatado. Agora interessante, tem umas lições que eu gosto na vida de Elias. Primeiro, a Bíblia diz que o dia em que isso aconteceu era um dia normal. Eles estavam fazendo o quê? Andando e conversando. Meu irmão, era um dia normal. Está você lavando a louça, está você limpando a igreja, está você trabalhando, está você vindo de bicicleta, está você andando de carro, está você sentado. De repente diz a Bíblia, diz que de repente que as coisas vão acontecer, é de repente que você vai ser tirado, é de repente que Jesus vai voltar, é de repente que a trombeta vai soar. Levante a voz, não, se você está entendendo. A Bíblia fala que andando e conversando, conversando e andando, andando e conversando, conversando e andando, trabalhando, lavando, pintando, trabalhando com som, tudo que está fazendo, normal, a vida é normal. Agora escuta, irmãos, a Bíblia diz que Elias tinha, olha aí, olha o segredo. Olha uma palavra para você dar uma glória a Deus. A Bíblia diz que Elias tinha consciência de que ele seria arrebatado. O que ele diz? O Senhor me tomará de ti. Diga para o seu irmão, meu irmão. Amém. O Senhor vai me levar. Diga para o seu irmão. O Senhor vai me levar. Diga para o seu irmão. O Senhor vai me levar. O Senhor vai me levar. O Senhor vai me levar. Diga com fé para o seu irmão: olha, te prepara, porque o Senhor vai me levar. Elias tinha consciência que esse dia ia chegar. Quantos aqui têm consciência que esse dia vai chegar? Olha a bênção de Deus. É assim mesmo, querido. O Espírito Santo vai trabalhando. Eu tenho pedido a Deus: aviva a tua igreja. Aleluia. Aviva a tua igreja, porque os dias estão chegando. A porta vai se abrir, a trombeta vai soar já. E Deus está preparando o seu povo. Deus está preparando você. Amém, querido? Elias andando, conversando e de repente. É de repente. Por isso que diz a Bíblia que a volta do Senhor Jesus será como um ladrão. É de repente. Você não sabe. Você não sabe o dia nem a hora. É de repente. Aleluia. Por isso diz a Bíblia: tu tem que manter a tua candeia cheia de azeite. Tu tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é de repente. Quando você menos espera, irmão, a trombeta vai soar. Jovens, eu quero dizer uma palavra para vocês. Sabe quem é que vai ouvir a trombeta? Você sabe por que a Bíblia diz que nós precisamos encher a nossa candeia de azeite? Que nós cristãos precisamos estar com as candeias cheias de azeite? Aleluia. Sabe por quê? Sabe quem é que vai ouvir o som da trombeta? Você sabe por que os ímpios não vão ouvir o toque da trombeta? Você pergunta: mas como? Como que essa trombeta vai soar? E nós vamos ouvir, e os ímpios não. Lembra que Paulo diz? Que o Espírito Santo é o penhor. Sabe quem é que vai ouvir o Espírito Santo? Vai ouvir a trombeta? Já falei. Aleluia. Só, olha aí,
estiver cheio do Espírito Santo, é Ele que vai ouvir o som da trombeta e vai levar você para cima, meu irmão. Por isso o mundo vai ouvir isso. O mundo não vai ouvir porque o Espírito Santo está em você. O mundo não vai ouvir porque o Espírito Santo está na igreja. Levante as tuas mãos e agradeça a Deus. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos capítulo 1, verso 9 e 10, a gente vê a própria figura de Jesus sendo levado aos céus, né? Uma outra tipologia da igreja sendo tirada da terra. Primeiro, Enoque. Segundo, Elias. Terceiro, o próprio Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz que ele foi subindo aos céus, oh glória! Ele foi subindo aos céus. Existe ou não existe? Não existe. Um outro exemplo da palavra arrebatamento você vai encontrar lá em Atos 8:39 sobre Felipe. A Bíblia diz que Felipe estava onde? Atos 8:39, quem sabe? Em Samaria. E a Bíblia diz que Deus então faz o quê? Manda Felipe até ao lugar. E o que acontece depois? Deus. Ele prega aquele eunuco, e aí? O eunuco é batizado. E aí? Diz a Bíblia que Elias que Felipe é arrebatado. Existe arrebatamento ou não existe? Existe arrebatamento ou não existe? Mas como é que as pessoas dizem que isso não existe? Os exemplos que estão na Bíblia é para ficar claro que esse evento é um evento peculiar, particular, é um mistério. São para os salvos, são para os crentes, é para a igreja, mas existe. Um outro exemplo de arrebatamento, a Bíblia diz, Paulo falando sobre ele, diz: olha, eu conheço um homem, está lá em 1 Coríntios, né? 2 Coríntios 12:2 diz: ó, eu conheço um homem, se no corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. Existe ou não existe? Existe, né? E a mesma palavra arrebatado que você lê quando se refere a Filipe em Atos 8:39, a mesma palavra arrebatado que você encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, é a mesma palavra lá em Tessalonicenses, arpazo. A mesma. O que eu quero dizer para vocês é que, embora muitos não acreditem que o arrebatamento é possível, embora muitos não acreditem que o arrebatamento seja um evento bíblico, está aqui vários exemplos de pessoas que foram arrebatadas. Bom, então nós entendemos que Enoque já foi arrebatado, Elias foi arrebatado, Jesus Cristo foi levado aos céus, a Bíblia fala de Felipe arrebatado, a Bíblia fala de Paulo que foi arrebatado. O próximo é você que será arrebatado. Nós vamos engrossar a fila. O próximo seremos nós. Como diz, depois nós. Diga, depois nós.